respira fundo assim, joga esse medo para fora. Porque tem coisas, tem decisões que a gente precisa tomar que às vezes nos dá medo. Tira esse medo para fora. Agora comece a adorá-lo. Você sabe o que é adorar? É dizer o que ele é. Não o que ele faz ou o que ele pode fazer. É o que ele é. Um simples Jesus, tu és lindo, já é adoração. Um simples, se é que eu posso dizer assim, Jesus, tu és maravilhoso, já é adoração. Oh, Jesus. Um simples, não há ninguém como tu, parece uma palavra repetitiva, mas não é não, querido. Isso simboliza, entendeu? Quando você está incansavelmente, incontrolavelmente adorando esse Deus. Começa a falar para ele, você é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Você que está em casa, experimenta essa sensação, porque a adoração te transporta para um lugar que você não pode imaginar, querido. A adoração, ela não fica presa nesses 4 cantos que tem esta casa. A adoração não fica presa ao teu corpo, porque a Bíblia diz que o nosso espírito comunica com o Espírito de Deus. Então a adoração é isso aí, lá no Espírito. Se você quiser já começar a sentar, relaxar, já se assente. Fique à vontade na casa do Senhor. Jesus. Oh, Jesus. Com relação à oferta, nós estamos fazendo uma prática diferente. A oferta, você pode agora livremente entregar a tua oferta a hora que você sentir no teu coração. Inclusive você que está em casa, eu vou pedir para a Sara colocar o Pix da igreja. Você pode ofertar através do Pix aonde você estiver. Você que está nos assistindo na Itália, você pode fazer uma oferta, abençoar essa obra. Você, amigo meu, que está lá no Pernambuco, fazendo missões, eu sei que talvez muitas pessoas vão falar, poxa pastor, você está pedindo oferta com um missionário? É porque eu sei que ele sabe que para receber a gente tem que entregar. Então ele não vai ficar constrangido se eu falar com ele. Você, meu amigo, que está fazendo missões lá no Pernambuco, faz aí uma oferta à casa do Senhor, não importa onde você esteja. Então você chegou no culto aqui agora, se você já chegar no culto já fervendo e o seu coração queimando, você já pode adentrar o culto e já fazer a tua oferta. O gasofilácio está lá na porta. Nós estamos num período de louvor, Deus falou algo comigo no louvor e eu tenho aqui uma oferta de gratidão. Você pode sair do teu lugar, vai lá e oferta. Tudo isso faz parte do culto. Pastor, a mensagem que o senhor está pregando queimou meu coração. Dá licença aqui, eu vou levantar e vou lá entregar uma oferta. A oferta, meu querido, é a hora que você desejar. Nós não vamos ficar fazendo aquele ritual, sabe? E vou falar um negócio para você. Se você ler na Bíblia, você vai perceber que o gasofilácio ficava na porta da igreja. Porque Jesus Cristo um dia estava à porta, a observar o gasofilácio. E lá ele viu que uma mulher, uma viúva, depositou a maior oferta do que muitos outros estavam ofertando. Embora os outros estavam ofertando um valor alto, mas o valor alto que eles estavam ofertando não chegava aos pés do valor dela, que era pequeno, mas para ela não era parte, era tudo. E também não quero dizer para você que oferta para Deus é só se você vir e ofertar tudo. Não é assim. Oferta é liberalidade e generosidade. Você faz isso com amor, porque Deus ama quem dá com alegria. Tudo é a palavra que está dizendo, tá, querido? Amém, querido? Vamos ler o livro de Ageu, capítulo 1. Essa palavra está trabalhando na nossa vida. Quem esteve aqui na quinta-feira, nós já fomos ministrados por essa palavra. Quem veio na escola dominical, já foi ministrado por essa palavra. E como a palavra de Deus se renova, quem esteve na escola dominical vai receber um pouquinho mais, uma porção mais assim, né? Porque quem mais pede, mais recebe, né? Uma porção mais. Enquanto você acha, eu quero dizer que hoje nós temos 3 visitantes. Cauã Bernardo, está aí, meu querido Cauã Bernardo. Convidei ele para vir e falei, você vai? Vou. Veio. É um adolescente, tá, querido? Mas já tem palavra de homem, entendeu?
Ele deu a palavra dele e cumpriu. É isso aí. Deus levanta a si mesmo, tá, Cauã? Não se assuste, não se espante. Amém? A Ana Luísa é a segunda vez ou terceira, Ana? Segunda, né? A Ana Luísa é filha do nosso irmão Wagner mesmo? Dorigueto, né? E da nossa irmã Jeane. Eles têm visitado a nossa igreja e ela atendeu também a um convite. Tem o meu amigo de trabalho, meu companheiro de trabalho, Ari Trindade Soares. Está aqui no cantinho ali, um grande amigo de trabalho. O Guilherme, ele já é daqui da igreja há muito tempo. Eu só pedi para ele preencher, por quê? Porque eu não tenho assim o telefone dele, essas coisas todas, né? Mas o Guilherme está aqui conosco também. E como que nós falamos mesmo, quando nós recebemos visitante? Aleluia. Glória a Deus. Volte sempre ou para sempre. Amém? Vamos ficar de pé, querido? Capítulo 1 do livro de Ageu, profeta Ageu. Ah, Jesus. Versículo 9. Eu vou pregar sobre todo o livro, mas eu quero separar o versículo 9. Capítulo 2, tá? Perdão. Ageu 2, 9. Espera aí que eu vou abrir aqui também. Ageu. Alguém leva ali para o Ari para mim, por favor? Aqui, pai. Esse aqui é a letra grande, tá, Ari? Ageu 2, versículo 9. Aponta para ele aí, pai, para ele nos acompanhar. Vai estar aqui também. Ageu 2. O texto diz assim: portanto, o esplendor desse novo templo será ainda maior do que a glória do antigo, declara o Senhor dos exércitos. E neste lugar firmarei o meu shalom, a paz, garante Yahvé. Vamos ler aqui de novo naquela versão. E a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Ó, capítulo 2, versículo 9, tá? Acharam aí? É isso mesmo? A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Quem que fala isso? Diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Coloca a tua Bíblia aí, antes de sentar, coloca a tua Bíblia no assento aí. Agora pega o seu instrumento aí de 10 dedos, né? Não é 10 cordas. Entendeu? Pega aí o seu instrumento aí. Se você crê que essa palavra tem um conteúdo profético para esta igreja, para a sua vida, para a tua família, aplauda o Senhor. O melhor, tá? Dê o seu melhor aplauso a Ele. Oh, Jesus, Jesus. É para ti, Senhor, esse aplauso. Não é para ninguém além do Senhor, o Altíssimo, o Eterno, o Soberano, o maravilhoso Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aleluia! Glória a Deus. Queridos, para nós sermos fiel ao contexto e não ficar trabalhando em cima de um texto e corrermos o grave risco de criar um pretexto, eu quero entrar primeiro no contexto histórico desta passagem. Primeiro, o nome de Ageu. O significado de Ageu é festivo, festa, alegria, né? Baile, dança, festa. Vocês sabem o que é festa, né? Amém? Eu também sei, eu gosto de festa. Então esse é o primeiro dado que eu quero que você coloque na tua mente. Nós temos aqui um profeta, que o nome dele é profético e fala em festa. A segunda informação que eu quero fornecer para você, que está aqui ou está em casa nos assistindo, é que o contexto histórico dessa época é o retorno do exílio. Esse profeta, o profeta Zacarias e o profeta Malaquias são três profetas que profetizam depois do exílio de 70 anos na Babilônia. Lembra lá a Babilônia, onde estava lá Daniel, estava lá os outros três amigos de Daniel, e Daniel foi julgado na cova, os amigos de Daniel foram julgados na fornalha. Vocês lembram dessa passagem? Então, esta história aqui é 70 anos depois.
Eu até vou corrigir aqui, não é 70, mas é bem depois dos 70 anos de exílio. 70 anos foi o tempo do exílio. Mas já já nós vamos descobrir quanto tempo levou para chegar a esta fase. Quando terminam os 70 anos, Nabucodonosor cai, e agora Dario começa a governar, e Dario começa a liberar o povo para voltar para Israel. Mais precisamente, a maioria para Judá. E o que acontece nesse dado momento? Nem todos que estão na Babilônia voltam. A história diz que aproximadamente 50 mil pessoas saem na primeira leva. E eles vêm para Israel para começar a reconstruir Israel. Por que os demais não vieram? Só vieram 50 mil. Porque a maioria, e eu falo, a maioria já tinha se estabelecido lá, já tinha casado, já tinha montado um negócio, tinha lá sua boa casa, vai voltar para Israel, porque Israel estava em ruínas, Israel estava em destruição, Israel estava desolada. Judá, ali onde seria reconstruído o templo, que é em Jerusalém, estava tudo abandonado. Então, são 3 fases, nessa primeira fase, vem 50 mil. E agora Deus pega Ageu, o profeta da reconstrução da aliança de Deus com o homem. Porque até então, amado, nós precisamos entender que o templo estava abandonado, o templo estava largado, o templo estava lá jogado. Aqueles que voltaram de Israel, eles voltaram e ali eles construíram as suas casas, e estava tudo jóia, tudo bonito, tudo maravilhoso, mas a casa do Senhor não estava. Aí por isso eu quero ler com você o primeiro capítulo, que diz: no primeiro dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dario, eis que a palavra de Yahvé foi anunciada por meio do profeta Ageu, ao governador de Judá. Esse governador é Zorobabel, filho de Salatiel. E essa palavra não foi só para o governador, ela foi também para o sacerdote chamado Josué, filho de Josadaque. E assim disse o Senhor: este povo murmura. Vou repetir. Este povo murmura. Em outra versão, diz assim: assim o Senhor dos Exércitos, assim diz o Senhor dos Exércitos. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, o próximo: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto a casa de Deus fica deserta? Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: esse povo diz. Na minha versão está murmura. Mas se você vê o que eles estão dizendo é uma murmuração. Preste. Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Aí, Tainara, sabe por que o povo estava dizendo isso, Tainara? Porque a casa estava em ruína. A casa do Senhor estava feia. A casa do Senhor estava abandonada, estava desleixada, estava lá, jogada. Mas eles estavam muito ocupados. Eles estavam muito preocupados com a sua casa, com os seus negócios, com as suas roupas, com seus afazeres. Por isso eles não tinham tempo para cuidar da casa de Deus. Aí a gente, quando não tem tempo, a gente que é muito espiritual e quer espiritualizar tudo, o que a gente fala? Eu sinto que não é o tempo de Deus. É isso que eles estavam falando, fazendo carinha de pentecostal e tudo. Não, não é tempo de Deus reconstruir a casa. Olha lá, versículo 3. Jesus. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, 4. Porventura, é para vós tempo de habitar nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Quem está falando isso, querido? Não é o profeta Ageu. Deus está falando usando o profeta Ageu. E o interessante aqui é um movimento que a gente precisa prestar atenção, porque nós precisamos levar essa palavra para a nova aliança, a aliança de Cristo. Aqui,
Deus está usando um profeta, começa a obra com profeta. Hoje de manhã nós já clamamos por isso. Sabe qual é o nosso problema hoje? Nós estamos com os profetas calados, parados, estagnados, estacionados. Uma igreja que não... E o profeta aqui, querido, não é... Preste bem atenção, não estou falando de dom de profetizar. Eu não estou falando do Labachia que vai dizer, eis que eu te digo de mim mesmo. Nada disso. Eu estou falando numa visão profética. A igreja que não caminha numa visão profética, olhando para o sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo, que foi anunciado lá no livro do Apocalipse, mas diz o mesmo livro, que esse Cordeiro foi morto antes da fundação dos séculos. O que é isso, querido? Isso é visão profética. A igreja que não calção profética, o templo fica em ruína. Até Ageu se levantar, o templo estava em ruína, porque não existia entre o povo uma visão profética. Existia um monte de pessoas que jejuava, orava, porque o judeu é costume deles jejuar e orar. Tinha um monte que até lia a Bíblia, mas eles ficavam argumentando que não era o tempo de reconstruir, reformar, atualizar a casa do Senhor. Ainda não é tempo, porque ele estava muito ocupado. Ele estava justificando espiritualmente a sua preocupação. E aqui Deus, nessa noite Deus está me confrontando. Eu nem quero apontar o dedo para vocês não. Ele está me confrontando. Versículo 5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Olha a minha versão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai, pois, o vosso passado. Considerai os 22 anos de igreja manancial. Considerai o que foi feito ou o que deixou de fazer, o que fez certo, o que fez de errado. Considerai. Isso é Deus que está mandando a gente fazer. E eu estou sendo confrontado. Versículo 6. Semeais muito, recolheis pouco. Comeis, porém, não vos fartais. Bebeis, porém, não vos saciais. Vestivos, porém, ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Considerai o vosso passado. Tudo isso que ele está dizendo aqui, querido, tem um contexto tipológico. Olhando para a cruz do Calvário, olhando para o túmulo que está vazio, a cruz que ficou vazia, olhando para Cristo que está sentado no mais alto e sublime trono, olhando para o Cristo que mandou o seu Espírito Santo para caminhar aqui comigo e contigo, olhando para o Deus que é eterno, que está em todos os lugares. Ele falou: estou convosco todos os dias. Ele está dizendo que eu estou semeando, mas estou colhendo pouco. Eu estou comendo, mas eu não consigo me fartar. Eu bebo, mas a minha sede não é saciada. O que a palavra de Deus está dizendo, que eu estou vivendo preocupado com os meus negócios, com a minha situação financeira. Eu estou preocupado com a roupa que eu visto, eu estou preocupado com o sapato que eu visto, mas eu não estou satisfeito com nada. Sabe quando você vê uma pessoa que está vivendo na melhor fase da tua vida financeiramente, casa própria, bom carro, tem tudo de bom. Aí eu já nem estou falando de gente da igreja, tá? Estou falando lá do mundo. Aí de repente você ouve a notícia: você viu o que aconteceu com fulano? O que foi? Puxa, ele deu um tiro na cabeça. Meu Deus. Tem tudo, mas não tem satisfação de viver. Tem bons negócios, tem até bons filhos, tem boa casa, mas não tem satisfação de viver. Deus aqui está falando com o povo dele. E eu sou povo dele. Amados, eu estou me confrontando nessa noite com a palavra de Deus. Versículo 7. Assim diz quem? O Senhor. Considerai os vossos caminhos. Vinícius, considera os seus caminhos. Considera o que você fala. Considera o que você faz. Considera o que você deixa de fazer. Considera os compromissos que você deixa de honrar. Considera, Vinícius, aquilo que você combina com os outros. Se você está sendo fiel e está cumprindo. Versículo 8.
Tudo é Deus que está falando. Agora Deus está dando uma ordem para mim, igreja. Para mim, não é para você não. Subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei. Serei glorificado, diz o Senhor. Eu tenho um líder, caminhei com ele durante o tempo, e eu vou repetir, porque eu sempre repito essa frase aqui. Que fique para você, Ari, meu amigo Ari, Cauã, Ana Luísa, que estão nos visitando. Porque talvez vocês nunca ouviram essa frase, mas quem está aqui na igreja ouve ela sempre. Eu repito, porque ele repetia isso na minha cabeça. Trabalha para o reino, que o reino trabalha para você. Vou repetir mais uma vez. Está me ouvindo bem? Trabalha para o reino. Tá, Ana Luísa? Trabalha para o reino de Deus. Tá, Cauã? Senhor Ari, trabalha para o reino de Deus. Ô, Jairzinho, trabalha para o reino de Deus. Que o reino de Deus vai trabalhar para você. No capítulo 2, lá no primeiro versículo, diz: no 21º dia do 7º mês. Olha só, no capítulo 1, todo esse movimento acontece no primeiro dia do 6º mês. Agora se já passou quase 2 meses, porque eles estão no 7º mês, e já é o 21º dia do 7º mês. Deus volta a falar por intermédio do profeta Ageu. Com quem? Ele fala com Zorobabel e com Josué. Pastor, explica um pouquinho sobre isso só para a gente entender. Primeiro, Zorobabel é um político, tá, querido? Ele é um governador. É um político. Se alguém tenta colocar na tua cabeça que a igreja não pode se envolver com política, eu estou vendo aqui Deus envolvendo na política, Tainara. Deus está falando com o governador. Deus está falando com quem tem o poder para liderar, quem tem o poder para conduzir, quem tem o poder de cuidar do povo. Deus está falando com o político. Zorobabel, o governador de Judá. Mas Deus também chama o sumo sacerdote. E aqui eu quero abrir um parênteses enorme, porque eu preciso voltar lá no Calvário. Mas o Calvário vazio, a cruz vazia. Aí eu tenho que ir lá e visitar o túmulo. E o túmulo está vazio. Então nós precisamos olhar para esse sacerdote pensando na nova aliança, com quem Deus está falando hoje, porque a Bíblia diz que Jesus, Ele é o Senhor dos senhores, e Ele é o Rei dos reis. A Bíblia diz que nós, a igreja de Cristo, você que está sentado ali, que já se entregou para Jesus e foi feito filho de Deus, a Bíblia diz que você está reinando com Cristo, que você faz parte de um reino de reis e sacerdotes. Então nessa noite a palavra profética de Deus, irmão Batista, é para nós que somos governadores nessa terra. Tem muita coisa que não aconteceu ainda na terra porque você está aqui. Você está governando já. Tem muita coisa que aconteceu na terra porque você está aqui. Você é o sacerdote que Deus está falando nessa noite, irmã Adriana. Você é o governador no qual Deus está tratando contigo nessa noite, querido. Porque através da nova aliança é isso que nós somos. Antes, somente esse Josué aqui podia chegar no Santíssimo Lugar. O povo podia visitar ali o átrio, onde ele entregava o cabrito, o boi, o animal para o sacrifício, ali no átrio, acabou, ali estava cessado o espaço dele com Deus, era até ali só. Dali para frente, no santo lugar, só os levitas e os sacerdotes podiam entrar, numa sala onde tinha a mesa com os 12 pães, que representava as 12 tribos, aquela sala tinha a menorá, que representava as 7 chamas do Espírito de Deus, ali tinha um incensário, aonde representa a nossa adoração e a nossa oração, ali era aquele movimento ali, mas somente os levitas e sacerdotes.
Aí tinha o terceiro compartimento, que só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Não era a hora que ele sentia, estou com desejo hoje, eu vou. Não, era determinado, o dia certo, Yom Kippur, o dia da purificação. Nesse dia ele pegava o sangue do bode expiatório, ele levava numa bacia, e ele despejava lá na tampa, em cima da arca, chamada propiciatório. Porque o sangue encobre uma multidão de pecados. Porque dentro da arca tinha 3 níveis de pecado que Deus não quer ver. Dentro da arca tem o maná. O maná representa a murmuração do povo, porque chegou um dia que o povo falou o seguinte: nós não suportamos mais esse pão miserável. E nós vamos ver Paulo falando que Deus tirou o pão dos anjos e deu para o povo, mas o povo chamou o pão dos anjos de miserável. Ali dentro tem a vara de Arão, que o povo um dia se levantou em rebelião contra a autoridade de Arão. Deus detesta, Deus não quer. E o terceiro é a tábua da lei, que um dia foi quebrada. Deus não quer lembrar que o povo quebrou a aliança com ele através do pecado, da adoração a um boi. Então por isso, uma vez por ano é derramado um sangue, porque aquele sangue cobre esses pecados que estão ali dentro, que são os pecados que assolam a humanidade até hoje: rebelião, quebra de aliança, desobediência e murmuração. Aqui Deus está falando no texto: vós murmurais. Não é a hora. Não é a hora. Não é a hora de evangelizar, pastor. Eu acho que não é a hora. A gente tem que se preparar mais, a gente tem que orar mais, a gente tem que consagrar mais. Tem mesmo, querido. Se você não vem fazendo isso, eu já começo a ficar preocupado. Tem mesmo que jejuar mais, orar mais. Deixa eu te falar um negócio, querido, para te confrontar. Se você essa semana, todos os dias, você não pegou essa palavra para lê-la 2 vezes por dia, deixa eu falar para você, você não é crente não, querido. Se você não leu essa palavra pelo menos 2 vezes por dia, você não é crente. Você precisa hoje se reencontrar com Cristo. Sabe por que você não é crente? O único jeito de a gente falar com o nosso Pai começa aqui, ouvi-lo. Porque falar com Ele é fácil. Quero ver você ouvir Ele. Opa, tem aqui, A Bíblia fala que é bem-aventurado o que medita na lei do Senhor e nela media de dia e de noite. Por isso que eu estou tirando esse número para dizer que você tem que ler a Bíblia pelo menos 2 vezes por dia. Deixa eu te falar um negócio. Se você tem 1 ano de crente, 1 ano, e você não leu a Bíblia uma vez, você está enganado. Você é membro da igreja, você não é crente. Você está precisando se converter, querido. Porque isso aqui é a palavra de Deus. Mamãe me dizia, isso aqui fechado, um livro qualquer, aberto, boca de Deus. Você não quer falar com Deus, não? Ou você não acredita que esse livro é a revelação do céu para todos os homens? Não é para a igreja, não. Esse livro aqui é para toda a humanidade. Amados, eu tenho achado um absurdo. Às vezes eu entro num treinamento, é um coach. O coach está lá dando treinamento. Ele é ateu, ele não acredita que Deus existe. Mas ele está usando o treinamento dele baseado nessa palavra. Mas ele não acredita em Deus, ô Everaldo. Não, ele fala que Deus não existe. Mas fala de Jesus com ele, que ele vai te dar uma aula de Jesus que muito crente não sabe. Pasmem vocês. Deus dessa noite está nos incomodando, querido. Nós precisamos subir o monte e cortar madeira. Sabe para que é a madeira? A madeira é para sustentar a obra, manter a obra de pé, erguida. Não adianta eu sair por aí falando que nós temos um templo bonito, e isso é verdade. Nosso templo nem precisa de tanta restauração aqui. Uma pinturinha ali, uma massinha aqui, vai ficar jóia. Não é o caso lá daquele templo. Não adianta eu falar que a Igreja Batista está em Rodeiro há 22, 23 anos. Eu nem tenho coragem muito de falar isso. Quantos evangelismos nós fazemos no mês? Para mim isso é buscar a estaca. Quantas vezes nós oramos juntos no monte? Quantas vezes foi desafiado um jejum em que nós entramos e fomos para cima? Quantas vezes
nós convocamos os irmãos e nós reunimos em peso aqui para adorar a face de Deus. Deus está me confrontando hoje. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei. Deus não se agrada só porque o templo está aqui bonito, não. Essa casa aqui, amados, sou eu. Edifica aqui, ó. Sabe aquele cântico que diz assim: eu quero ser sua casa favorita? Não sabeis vós que os vossos corpos é o templo do Espírito Santo que habita em vós? Templo é casa, habitação. Deus vem aqui nesse templo, aqui ó. Deus visita isso aqui só se você estiver aqui. Quando eu falo visitar, querido, é manifestar. O Jorge no início falou sobre isso. Manifestar. Deus não habita em templos feitos por mãos. Ele não disse que não era para fazer templo. Não está escrito isso não, tá? Não vem falar aí que, não, então quer dizer que não é para construir, não está falando isso. Salmo 133 e 134, para mim é um salmo só. Olha quão bom e quão suave é que os irmãos vivem. E esse salmo ele traz uma revelação, que essa união, ela é como um óleo precioso que desce. Desce é porque ele vem do alto, tá, querido? Vem do céu. Esse óleo não é um óleo da terra. Esse óleo é Espírito Santo de Deus sobre a vida da igreja. E esse óleo não unge mais ou menos, ele não dá um toquezinho, uma manchinha igual a gente faz aqui às vezes para economizar o azeite que é caro, né? A gente dá aquela gotinha, não. A Bíblia diz que esse óleo ele vem sobre a cabeça, desce na gola e desce sobre a veste e vai até a orla da veste. Esse texto está fazendo menção ao dia em que foi consagrado o primeiro sacerdote, a saber, Arão, o irmão de Moisés, que foi escolhido por Deus. A unção dele foi isso, foi do pé à cabeça tinha azeite. E às vezes, amado, a gente consagra, a gente jejua pedindo a unção de Deus, e ela não vem, sabe por quê? Porque você não tem comunhão com seus irmãos, porque nós não temos comunhão uns com os outros, a unção não vem. O 134 que fala desse ambiente onde nós estamos, ele diz o seguinte: bendizei ao Senhor, vós todos os servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor, nas horas da noite, levantai as vossas mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Ou seja, um confirmando o outro. Quem está mandando você vir para a casa do Senhor não sou eu. Quem está dizendo que se você não vive em comunhão com seu irmão, você não tem a unção também não sou eu. É a Bíblia, Jorge. Ah, meu Deus. É isso aqui, é o texto que está dizendo isso. O versículo 4 do capítulo 2 diz o seguinte. Vamos lá, vamos por lá, porque aqui vai ser um pouquinho diferente. Capítulo 2, versículo 4. Ô Yahvé. Eu sei que você está quietinho, querido, porque a palavra realmente não é para dar glória não, né? Fica difícil, né? Dar glória uma palavra dessa. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel. Você, eu, nós somos os Zorobabéis hoje. Amém, irmão Juvenil? Amém, irmão João Batista? Amém, Luizinho? Irmão Antônio, eu até não anunciei aqui, mas nós estamos com o irmão Antônio e a sua esposa. A sua esposa, como é que é o nome mesmo, meu Deus? Oi? Ali atrás. Como é que é o nome da irmã mesmo? É, sua esposa. Francisca? Luzia. Ô Jesus, que diferença, hein? Irmã Luzia, muito obrigado pela sua visita. A irmã Luzia, amados, ela é assim, a gente conheceu aqui em Rodeiro, mas nós somos mais próximos do que imaginávamos, porque ela é da congregacional do Santo Agostinho, em Volta Redonda, igreja do qual nós fomos criados. Meu pai foi presbítero lá, né? Hoje ele é presbítero aqui, ele não foi presbítero não, ele é presbítero ainda. Então, esforça-te, Josué. Deus está falando com os governadores. Quem são os governadores hoje do reino de Deus? Levanta a mão. Vamos lá, querido, eu quero ver você ser audacioso aí. Eu governo. Amado, quem se adianta governa. Essa é uma palavra de um apóstolo brasileiro que é tremenda essa palavra. Zorobabel, esforça-te. E o sumo sacerdote, esforça-te.
todo o povo da terra, diz o Senhor, trabalhai, porque sou convosco, diz o Senhor. Na minha versão aqui, está um pouquinho diferente, mas vamos lá. Oh, Jesus. Todavia, diz Yahvé, coragem, Zorobabel, coragem, ó grande sacerdote, filho de Josadaque. Esforçai-vos todo o povo da terra, exorta o Senhor, e trabalhai com dedicação, porquanto eis que eu estou convosco, assegura Yahvé, o Senhor dos exércitos. Assegura Yahvé, o Senhor dos exércitos. Vou repetir essa frase. Amados, o que eu estou falando aqui, você vê que eu não estou com muita interpretação não, eu estou pegando o texto e aplicando segundo a visão da nova aliança. A nova aliança, a maior representação da nova aliança são duas coisas. É uma cruz manchada de sangue vazia. É um túmulo com lençol dobrado vazio. A nova aliança é isso. E o terceiro fato da nova aliança é o Espírito Santo atuando no meio da igreja, porque Cristo morreu, ressuscitou, foi para o Pai, mas não nos deixou órfãos, Ele enviou o Consolador, o Espírito Santo, e Deus nessa noite está me convocando, querido. Vamos subir a montanha, e eu nem estou falando literalmente, embora devamos, mas nós precisamos ir para os lugares altos, para construir a sustentação da igreja. E mais uma vez eu quero te falar, querido, eu não estou falando de templo, porque o nosso templo é joia. É um dos melhores da cidade. E não estou falando isso por vaidade, que os outros pastores me entendam, tá? Eu não estou falando isso por vaidade. Mas a nossa estrutura é excelente. Nós tivemos um trabalho agora 7 de setembro. Os pastores que vieram aqui falaram, poxa pastor, que bênção esta casa, hein, que vocês fizeram para o Senhor. Eles estão maravilhados. Pastor Jackson, um amigo, veio nos abençoar. Pena que você não veio, uma pena. João Batista estava aqui, foi céu na terra, não foi, João Batista? O céu se manifestou nesse lugar, querido. O céu se manifestou nesse lugar. Não é, Sheila? O céu desceu, né? Ah, meu Deus. Eu quero finalizar com a última parte desse texto. Trabalhai, porque eu sou convosco. Quem é esse eu ali, querido? É o profeta Ageu? Esse eu ali é o pastor Vinícius? Hã? É o João Batista? Não. É o irmão Antônio, que está nos visitando hoje? É o Ramon, que eu nem mencionei ele nessa noite? Olha lá, eu sou convosco. Trabalhai. 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 Eu quero te pedir para você ficar de pé. Quero convidá-los a ficar de pé. Terça-feira, antes de nós orarmos, às 19h30, nós vamos ter uma reunião com a equipe, com o ministério, tá, querido? Não é grupo, equipe, não. É o ministério infantil. Que nós vamos implantar o culto infantil, que vai acontecer todos os domingos, às 19 horas. Amém? Só para você entender rapidamente, os pais vão chegar aqui, a porta lá embaixo vai estar aberta, e o seu filho já vai ser conduzido para o culto feito no formato para eles. Aí você vai estranhar, vai ser um negócio muito lindo, porque vai ter o diácono mirim, vai ter o pastor mirim, cada dia vai ter um pastor pregando lá embaixo. Vai ser uma coisa assim tremenda, 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 tremenda. Eu profetizo isso. Mas deixa eu falar um negócio para vocês. Não adianta Zorobabel e nem Josué tentar reconstruir o templo. O texto ali está falando para todo o povo. Entendeu, querido? E eu não estou me colocando aqui como Zorobabel, como superior a você. Não é nada disso, não. Quero que você entenda isso. Porque eu entendo que essa palavra, nessa palavra, todos nós somos Zorobabéis. Todos nós somos os sacerdotes. Amém?
É isso que eu entendo. Nós estamos debaixo de uma autoridade do Espírito Santo. Todos nós precisamos nos mover. Porque vamos comemorar 22 anos. Mas desculpa, a forma com que eu vou te falar. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma comemoração diferente. Nós vamos ter que fazer um dia de humilhação, um dia de cinzas, um dia de jejum. Tá, querido? Porque o reino de Deus ainda não está do jeito que Deus quer. Por minha culpa, porque eu não estou subindo no monte. Eu não estou cortando a madeira que é preciso para reconstruir a casa do Senhor. E quando eu falo casa do Senhor, somos nós, queridos. Nós temos um templo. Precisamos reconstruir uma igreja, porque Deus hoje não habita no templo. Ele habita em nós. Então é nós que precisamos fazer essa obra. A gente tem falado aqui, principalmente na quinta-feira. Tem gente se matando, não é, Veraldo, aí na cidade. Tem meninas, adolescentes, se entregando à prostituição aqui na nossa cidade. Tem maridos largando as suas esposas para viver com outro homem. Tem esposa largando seus esposos para viver com outra mulher, contrariando a palavra de Deus. Tem gente que está desviando da igreja por causa de uso de drogas. Tem família destruída por causa do uso de drogas. Maconha, cocaína, agora tem uns negócios de uns aí que eles tomam, aí feito com a bateria de comprimido, que eu nem sei o nome desse trem. Tem um monte de coisa acontecendo. Amém? Satanás, eu falo amém, querido, é só para ver se você está entendendo. Satanás não está brincando de Satanás, ele está sendo Satanás com força. Profissional. Ele está sendo excepcional. E o que nós estamos fazendo? Sabe o que nós estamos fazendo? Eu estou preocupado com a minha casa linda. Eu estou preocupado quando que eu vou comprar o meu carro. Eu estou preocupado, Luizinho, que eu estou precisando comprar um outro sapato. E as pessoas estão morrendo. Estão indo para o inferno. E eu estou preocupado com a minha camisa e se está passada ou não. Eu estou preocupado se hoje eu vou comer carne ou não. Eu estou preocupado se... Feche seus olhos, por favor. Sem ninguém estar te olhando, porque ninguém aqui está te vigiando. Primeira coisa que eu quero perguntar para todos que estão aqui. Se tem alguém que, embora essa palavra seja uma palavra não muito evangelística, mas alguém entenda que precisa fazer parte do reino de Deus, que precisa fazer parte dessa reconstrução, dessa obra maravilhosa que é a obra de Deus. E para isso, você precisa nessa noite fazer uma aliança com o autor e consumador da fé chamado Jesus. Isso é para você também que está em casa, não é só para quem está aqui não. Então eu quero te desafiar, querido, a você aceitar esse Jesus como seu Salvador. Preste atenção em mim, que eu estou falando. O que eu estou falando com você é você mudar hoje o seu título de nascimento, a sua certidão de nascimento, a sua identidade. Porque lá na sua identidade está lá a filiação, está lá o nome do teu pai, nome da tua mãe. Mas nessa noite eu quero oferecer para que você, na identidade espiritual do reino de Deus, você coloque uma nova filiação. A partir de hoje você pode se tornar filho de Deus. Porque todos nós somos criatura, tá, querido? Existe um sofisma aí fora falando que todos são filhos de Deus. Não, criatura. Para ser filho de Deus, tem que aceitar o Jesus que os judeus rejeitaram. Porque ele veio para os que eram seus, mas eles não o receberam. Mas a todos quanto receber, será dado o poder de serem feitos filhos de Deus. É uma nova. Então, se você quer esse Jesus, levante a tua mão. Eu quero estar orando por você. É a primeira coisa. Eu quero esse Jesus para mim. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Bendito és tu, Jesus. Senhor, eu quero te apresentar esse amigo
que levantou a sua mão te aceitando. E Pai, assim como a tua palavra descreve, que o nome dele esteja escrito agora num livro chamado Livro da Vida. Livro da Vida. Muda o nome dele, Senhor, porque lá no livro da vida o nosso nome é outro. Amém, querido. Deus, o Senhor sabe todas as coisas, meu querido jovem. O Senhor sabe todas as coisas. Ele te pega hoje, viu, de um jeito diferente. Amém. Amém, querido. Você continue com seus olhos fechados. Você que levantou a mão, pode abaixar. Pode abaixar a sua mão. Querido, eu só quero te dar uma notícia. 2 pessoas aceitaram Jesus nessa noite. Se eu fosse você, aplaudia o Senhor, porque é motivo de festa. Aleluia. Glória, glória, glória. Glorifica o nome dele. Aleluia! Oh, Deus! Aleluia! Você vê como é que Deus é. Eu comecei dizendo que Ageu significa o quê? Festa. E nós vamos terminar o culto com festa. Aleluia! Agora eu quero fazer um apelo para você, que é da igreja. Esse é para você. Quantos vão se colocar em posição de Zorobabel, de Josué? Feche os olhos, querido. Eu não quero que ninguém fique examinando quem vai, quem não vai, quem quer, quem não quer. Mas eu só quero que os Zorobabéis, os governadores e os sacerdotes levante as suas mãos nessa noite. Porque é vocês que vão tocar, é vocês que vão guiar o povo para a reconstrução. Amém, amém, aleluia. Aleluia, Deus está levantando os Zorobabéis e Josués aqui nessa casa. Oh, Jesus, tem mais algum Josué, mais algum Zorobabel aí? Aqueles que vão governar, aqueles que vão representar este povo de rodeiro diante de Deus. Pai amado, está aí na sua. Você está em casa também, querido, você pode. Aí quando for o próximo culto, você vem aqui e fala assim: pastor, eu aceitei também, tá? Eu também levantei a minha mão e aceitei Jesus como meu Salvador. Ó, pastor, eu também decidi ser um Zorobabel, ser um Josué na casa do Senhor. Eu quero ser um governante ali na casa do Senhor. Eu quero ser um sacerdote na casa do Senhor para representar esse povo que está vivendo em ruína. Continue com a sua mão levantada. Pai amado, aonde tem um com a sua mão levantada, é porque entendeu a sua mensagem. Aonde estiver um com a sua mão levantada, que está se oferecendo como um governador Zorobabel, ou como um Josué, o sumo sacerdote, para representar esse povo, toca agora com a tua unção, ó Deus, porque a tua palavra diz que eles foram avivados. Ah, Deus, a tua palavra diz que o espírito deles foi avivado, foi despertado, Senhor. Não é a minha palavra, é a tua palavra que diz isso. Eles foram animados, eles foram reanimados, eles foram despertados, eles foram aquecidos, eles foram tocados pela tua unção, pelo teu poder, e nunca mais eles foram mesmos, e eles mudaram, Senhor, a história da tua casa ali, e o mesmo vai acontecer aqui. Esses são aqueles que vão mudar a história dessa igreja aqui na cidade de Rodeiro, Senhor. Um grande movimento acontece, ó Pai, a partir desse avivamento. E se você crê, dê glórias a Ele e aplauda o nome dEle nessa noite. Oh, aleluia! Glória a Ti, Jesus. Glórias a Ti, Jesus. Ainda quero orar por você, Pai. Eu não sei quantos, quem, mas a todos aqueles, Senhor, que sentirem o desejo de ofertar com a tua casa e ofertarem na tua casa, mas o simples fato deles sentirem o desejo, mesmo que hoje, Senhor, não seja o dia preparado, mesmo que hoje não seja o dia que eles podem, mas o coração deles ardem, Senhor, por ofertar na tua casa, por contribuir com a tua obra. Deus, o Senhor conhece os nossos corações e nos sonda. O Senhor vê, Senhor amado, ó Deus amado, o mais íntimo de cada coração. E a tua palavra diz que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam.
Abençoa cada um nessa noite, para a glória do teu nome, querido. Você não vai embora, Senhor, sem ofertar, querido, dentro do propósito que Deus colocou no seu coração. Porque a Bíblia diz que cada um contribua conforme propôs no teu coração, não por necessidade, não por nenhuma outra razão, a não ser por amor, porque Deus ama quem dá com alegria. Amém, querido? Seja generoso, sim, mas seja generoso dentro daquilo que Deus colocou no seu coração. Amém? O gasofilaço está ali à porta. Fique à vontade, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus e as doces, incontáveis, insondáveis, incalculáveis consolações do Espírito Santo seja com todos, não somente hoje, mas para sempre. Amém. Não vá embora sem me dar um abraço.